Existem dois tipos de Inquisição. A medieval, que aconteceu entre os séculos 13 e 14, e a moderna, entre os séculos 15 e 19. E é sobre a Inquisição moderna que nós vamos aprender um pouco mais hoje em visita ao Museu da Inquisição, o primeiro do Brasil, que foi fundado em 2012, aqui em Belo Horizonte. Vem comigo. Nossa primeira parada é no auditório, onde um vídeo conta a história do museu. Nas prateleiras há livros e documentos da Inquisição, além de microfilmes com os processos dos brasileiros que foram julgados. Boa parte do acervo pertencia a Marcelo Miranda, que é o presidente fundador. A minha paixão surgiu primeiro sabendo desde criança que eu era um descendente desses chamados cristãos novos, que eram aqueles judeus portugueses que eram obrigados à conversão ao catolicismo. Então, no meu caso, a família guardou uma série de tradições judaicas e por isso nós sabemos, mas não fui criado em judaísmo, eram completamente assimilados, né, dentro da sociedade. E aí veio aquela pergunta, como eu, deve haver milhares de pessoas que têm uma história semelhante e, de fato, hoje nós sabemos pelos historiadores que há milhares de brasileiros que são descendentes desses cristãos novos, né, que, principalmente em Minas Gerais, por causa do ciclo do ouro. A Inquisição começou na Espanha. A Igreja Católica passou a julgar as pessoas suspeitas de heresias, como homossexualismo, bigamia, judaísmo, dentre outros. 85% das vítimas eram cristãos novos, ou seja, judeus que foram forçados a se converterem ao catolicismo. Muitos deles não aceitaram a situação e fugiram do país. Grande parte desses fugitivos cruzaram as fronteiras e entraram em Portugal à busca da liberdade religiosa. E aí então começa a Inquisição da Espanha, ela passa para Portugal. Manter qualquer prática judaica já era motivo para um julgamento em praça pública. Mas antes, o réu era torturado até confessar. Marcelo me conta que o primeiro judeu converso foi Fernão de Noronha, que arrendou o Brasil e trouxe muitos cristãos novos que fugiram da perseguição. Em 1591, o Brasil recebeu o primeiro visitador oficial da Inquisição. Durante 3 séculos foram várias visitas e milhares de brasileiros levados a Portugal, onde foram julgados. Cerca de 1000 foram queimados em praça pública, na fogueira da Inquisição. Entre as punições mais leves estava passar o resto da vida com este tipo de vestimenta, com uma cruz invertida, para sinalizar que a pessoa era um mau católico. Estas universitárias aproveitaram o passeio por Belo Horizonte para visitar o museu. Pela curiosidade, assim, de conhecer um pouco da história, desses fundamentos, assim, que a gente acaba não vendo no dia a dia, né? E a gente é de São Paulo, então estamos aqui para conhecer esses lugares históricos, assim, daqui, de BH. Eu achei super interessante, até foi uma descoberta, porque a gente pensa que quando as pessoas vieram para o Brasil, na medida do possível, né, principalmente as pessoas que vieram de repente da Ásia, da Europa, tiveram uma vida um pouco melhor, fugindo de alguma dificuldade de lá. E na verdade não é assim, porque a gente esqueceu da parte da Inquisição da Igreja. Eu tinha completamente esquecido dessa parte, e realmente foi um sofrimento, e principalmente para os judeus. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Objetos da cultura judaica estão em exposição, como este, que é colocado nas portas para trazer proteção. A vela criptojudaica e o prato utilizado na Páscoa. Este painel destaca que nós herdamos alguns costumes e tradições judaicas. Aqui, por exemplo, nós temos o ato de pedir bênção aos pais na hora da saída e da chegada em casa. Fala que é uma típica tradição bíblica e judaica. Aqui em cima, o famoso Deus te crie, após o espirro, é uma herança judaica da frase Haim Tovim, que significa boas-vindas. Os famosos gravuristas da época que ajudaram a contar a história também são lembrados. Este mural faz uma homenagem a algumas famílias de cristãos novos. Há também a exposição do traje de noivos e de roupas de gala.
A Torá traz 5 livros do Antigo Testamento da Bíblia. Esta aqui é do século XIX, está acompanhada de um apontador que facilita a leitura. Aqui nós temos alguns capítulos do livro de Números. O texto é todo escrito no couro. Essa parte aqui mais escura é porque é mais antiga e é tudo escrito em hebraico. Historiadores renomados afirmam que o Brasil contém a maior população de descendentes de cristãos novos do mundo, alcançando mais de 10%. Segundo o presidente do museu, Portugal já reconheceu o erro e está dando o direito de retorno à cidadania portuguesa a qualquer descendente. O museu tem ajudado os interessados. O nosso passeio termina na sala mais impactante, onde estão as réplicas de objetos de tortura, todas em tamanho real. Aqui temos o polé que fazia um estiramento da coluna vertebral. A mão era presa aqui? A mão era presa e colocado peso dos pés aqui? Nos pés e produzia um estiramento e dor, claro. Por essa dor a pessoa tentava extrair dele a confissão de práticas heréticas, como o judaísmo. Sim, aqui era o quê? Aqui é o potro, era a cama de tortura que funcionava da seguinte forma. Havia aqui, a pessoa era deitada e aqui apertava-se o peito dele, causando asfixia. Morria por falta de ar até a pessoa confessar, amarrava-se os pés. E aqui temos o garrote, os mineiros morreram mais nesse. O que era o garrote? A vítima sentava, prendia o seu pescoço, colocava essa espátula debaixo do queixo para extrair dele, fazer a dor, extrair a confissão e rodava esse volante. Aqui ia pressionar a coluna cervical dele. Então ele sentiu uma dor terrível, ou seja, ele se tornava paraplégico. A maioria dos que iam para a fogueira já iam todos aleijados, praticamente mortos, né? Aqui temos a fogueira dos pés, né? Que fazia-se fazia o fogo para extrair a confissão. E agora o mais importante da tortura. A tortura não podia tirar sangue. Você tem que entender isso, porque dentro do catolicismo e na própria Bíblia, até no judaísmo, o sangue é remidor, o sangue é vida, né? O sangue é sacrifício. Então eles não podiam tirar sangue porque eles estavam pregando o sangue de Cristo. Como é que você ia tirar sangue dele? Então eles faziam a tortura sem tirar o sangue, para respeitar o conceito bíblico que o sangue é remidor. Em 1791, Marquês de Pombal ordenou que, sem a aprovação do governo, nenhuma execução poderia ser feita. Em 1821, a Inquisição chegou ao fim. Quer conhecer a fundo essa história? Acesse museudainquisição.org.br e se programe para fazer uma visita. A entrada custa R$10 a inteira e 5 a meia. Estudantes e professores pagam meia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.